Você pode estar sofrendo um ataque espiritual no meio da sua oração, mas você ainda não sabe. Preste atenção nesse vídeo que eu já vou comentar. Ataques espirituais que acontecem com as pessoas durante a oração. É normal que muitas pessoas sofram ataques durante a oração, só que muitas delas não sabem de que se trata de um ataque espiritual. E o primeiro é um medo na hora da oração, aquela sensação de que tem alguém ali te observando enquanto você ora. Tipo, Quando eu vigiando. me converti, eu tinha muito medo de orar, porque eu sempre sentia isso. Parecia que era eu dobrar os meus joelhos e fechar os meus olhos. Aparecia alguma coisa ali, ficava me observando, e aquilo me tirava totalmente a concentração. Eu ficava com muito medo, abrindo os olhos toda hora, e me perdia naquilo que eu estava falando com Deus, e muitas vezes eu não conseguia orar. E o segundo, mesmo se tratando de coisas externas, de coisas... Já vou deixar ela terminar a fala aqui, e isso não deixa de ser uma grande verdade, tá, irmãos? A própria Bíblia vai dizer que o nosso inimigo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. E o que o bramando, esse bramando como se fosse um leão, representa? O que um bramor de um leão, se é que assim eu posso dizer, né? Se eu posso falar dessa forma. O que é o rugido do leão? Deixa eu melhorar aqui. O que o rugido do leão representa? Muitas das vezes representa até um certo pavor, um certo medo, né? Pra quem ouve, não pra ele, mas pra quem ouve. Dá um tremor, né? Dá um certo medo, né? Mostra ali a ferocidade que ele representa, o tamanho dele, né? O poder de força e de abate dele, né? Então não é que ele é um leão, mas ele brama como se fosse um leão. Então isso aqui é uma observação que nós temos que ter. Coisas físicas, não deixa de ser um ataque espiritual, que é o barulho no momento da oração. É a pessoa dobrar o joelho Cachorro ali pra latindo, orar, um monte de começa coisa. a ouvir muitos barulhos, é cachorro latindo, é o vizinho fazendo barulho, resolve ligar o som no momento da oração, é estalos dentro de casa, e às vezes as pessoas acham que isso é normal, que isso é natural, mas se as pessoas forem reparar, às vezes isso se inicia tudo ao mesmo tempo, no momento da oração, simplesmente para poder tirar o foco da pessoa, para a pessoa se distrair e não conseguir orar. Eu mesmo, quando estava desenvolvendo ali o meu hábito de oração, gente, todas as vezes que eu dobrava o meu joelho para orar, os cachorros da minha casa começavam a latir muito. Por vezes, os meus vizinhos começavam a brigar, quebrar as coisas dentro de casa, e eu simplesmente não conseguia me concentrar na oração e eu parava de orar. E era eu parar de orar, todos esses barulhos também paravam. Minha mãe sempre falou isso, filho, quando você for orar, quando você estiver orando e tiver muito cachorro latindo, o cachorro começar a latir, é espiritual, tá? Pode repreender que é espiritual. Minha mãe sempre disse isso. Terceira coisa, pensamentos aleatórios. Gente, já teve vezes de eu começar a orar e vir um monte de pensamento na minha cabeça e eu perder ali o que eu estava falando com Deus e Acontece com muita gente. não consegui me lembrar do que eu estava falando para eu poder terminar. E, gente, isso me desanimava muito de orar. Por mais que isso pareça bobo, isso também é um ataque do inimigo para que a gente pare, para que a gente desanime, para que a gente não ore. Exatamente. E aí o que acontece também, né, gente? Sempre que nós estamos orando, nós estamos declarando guerra no mundo espiritual. E aí você acha que o inimigo tá satisfeito. O inimigo vai ver você orando lá e vai ficar de bracinho cruzado. Gente, o reino do inimigo é organizado. O reino do inimigo... Não pensa que é bagunça, que é oba-oba. Ah lá, tá orando. Ah, que legal, né? Ah lá, que legal, tá orando. Não, querido. Quando você tá orando, você tá declarando guerra no mundo espiritual. Mas isso é bom, porque ao mesmo tempo você tá se fortificando, se alimentando, tendo um diálogo com Deus. Eu sempre falo, a oração é um diálogo com Deus. É uma conversa entre você e Deus, né? A oração sou eu conversando com Deus. Lendo a Bíblia, é Deus falando comigo. Eu sempre falo isso. E o jejum é fome de Deus. Representa a fome de Deus. Representa o alimento do meu lado espiritual também. A mortificação da minha carne. Então, são esses três pilares que o crente precisa se fortalecer. Oração, leitura da palavra e uma vida jejuada. Agora, um modo que eu utilizo muito quando, de repente, se eu estiver orando em pensamento e começar a vir pensamentos intrusos, né? Esse pensamento meio aleatório, assim, no momento da oração, para poder me fazer desconcentrar na oração, eu começo a orar em voz alta, entende? Porque, pelo menos, funciona assim comigo. Sempre quando eu oro em voz alta, realmente, assim, emitindo sons, né, da minha boca, orando em voz alta, realmente, eu tenho um nível de concentração maior. E, não sei, pros irmãos, até deixem nos comentários que eu quero saber, mas pra mim também, eu consigo perceber, comigo, eu consigo perceber que eu tenho um nível de entrega
pega até que melhor, né? Mais profundo, vamos assim dizer. É uma experiência pessoal, talvez possa acontecer com você, talvez não, mas eu quero saber da sua parte, deixe aí nos comentários também. Ah, e um detalhe, para você que chegou até aqui, eu tenho um grande presente para você, para te recompensar, né? Já que você chegou até o final desse vídeo. Eu sei que tem muita gente que sabe o que é oração, tem muita gente que sabe o que é a leitura da Bíblia, obviamente, mas tem muita gente ainda que não sabe o que é o jejum. Como eu já disse, o jejum representa a fome de Deus, representa também a mortificação da nossa carne. E outra, você sabia que foi o próprio Senhor Jesus que disse que existe castas de demônios que só sai por intermédio da oração e do jejum? Isso nos mostra que o jejum nos coloca em um nível espiritual muito mais elevado. Só que, como eu falei, tem muita gente que ainda não sabe o que é e por isso acaba não jejuando. E foi pensando nisso que eu elaborei um material incrível para te ajudar a colocar em prática ainda hoje e no máximo amanhã. Nesse material eu te falo tudo, absolutamente tudo sobre o jejum. Faz o seguinte, entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.